Graças a Deus. Pai do Senhor Jesus, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo de número 7, versículo também de número 7. Se vocês puderem ficar de pés para a gente ler, já você vai se assentar por alguns minutos. Repetindo a referência bíblica, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 7. Quero pregar esta noite subordinada ao tema 3 níveis da intimidade com Deus na oração. Diz o texto sagrado: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Obrigado, pode ocupar o seu assento, sempre exaltando a este Deus que é digno de todo louvor. O Sermão da Montanha faz um paralelo com o episódio com Moisés no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos, ou como alguns dizem, as 10 palavras, e entregando para o povo. Ele sobe ao monte, recebe de Deus ali a palavra e entrega para o povo. Agora em Mateus, no capítulo de número 5 e versículo 1 e 2, o texto diz que também Jesus subiu ao monte e assentou-se ali, aproximando-se dele os seus discípulos. E no versículo de número 2 diz que ele, abrindo a boca, os ensinava. Esse abrir a boca significa o fluir da revelação divina, da própria palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus falando ali e revelando a sua vontade para o seu povo. Dentre muitas coisas importantes que Jesus ensinou no Sermão da Montanha sobre a oração, eu quero destacar apenas 2, que está em Mateus, o capítulo 6 e o versículo 6, quando Jesus diz assim: quando orares, entra no teu aposento. Esta palavra aposento, a palavra grega aí é o tameion, que era uma câmara, sala, uma sala depósito, era um lugar privado, esse tameion, onde podia guardar-se tesouros. Sendo assim, os tesouros espirituais estão no lugar de intimidade com Deus. Eu vou repetir isso aqui. Os tesouros espirituais estão no lugar de intimidade com Deus. E o segundo ponto importante é sobre oração, que Jesus fala no Sermão da Montanha, é nesse versículo que eu acabei de ler com os irmãos, quando ele fala da perseverança à oração. Jesus nos estimula a viver uma vida contínua e diária de oração. Quando o texto diz pede, significa pede e continua pedindo, busca e continua buscando, bate e continua batendo. Então é um processo contínuo, diário e interminável. Glória a Deus. Vamos lá, o primeiro nível é estar aqui, pedir e dar-se-vos-á. Este primeiro nível de oração, de intimidade com Deus, tem a ver com o reconhecimento de nossas muitas necessidades. Nós temos necessidades espirituais, necessidades materiais, físicas, emocionais, e daí vai. E também tem a ver com a nossa total dependência de Deus. Neste nível de oração, requer-se de nós ausência de orgulho e orar de forma intencional, de forma objetiva. Esta palavra, esse verbo pedir, do grego aiteo, significa pedir, implorar, mendigar. É como alguém que está em uma situação deplorável da mendigância e justamente está numa necessidade horrenda, e ele ali tem que implorar alguém para ser ali suprido. Nisso nos faz ver o que Jesus mesmo ensinou no Sermão da Montanha, uma outra versão: felizes os que reconhecem que necessitam, que precisam de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado, felizes os pobres de espírito. Pobre de espírito, espírito tem a ver com espiritual. Então todos os seres humanos por si só são paupérrimos espiritualmente falando e dependem de Deus. É Deus que nos enriquece com as suas maravilhosas graças, né? E também em Tiago, capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz: nada tendes, porque não pedis. Perceba, a falta de oração resultará em fracasso. Eu também preciso repetir esta fala. A falta de oração resultará em fracasso
na vida de uma pessoa. Todos nós sabemos que Jesus tinha 12 apóstolos, mas se você fazer uma leitura de Mateus capítulo 26, o único apóstolo que não foi para a oração no Getsemane, quem foi? Judas. Ele não foi para a oração, e veja, foi o único, e foi o apóstolo que traiu ao Senhor Jesus. Então eu entendo que, quando não há mais uma disposição da minha parte de buscar a Deus, significa que o meu coração trama em deixar o Senhor. Eu vou repetir isso aqui também, aleluia. Quando não há disposição em mim, interesse na minha vida, em buscar a Deus em oração, significa que o meu coração já trama deixar o Senhor. Agora perceba, pelo menos 3 situações que impedem de uma pessoa pedir algo para Deus. O primeiro é a vergonha no sentido aí espiritual, né, de ter o coração manchado e a consciência não está bem. Em 1 João capítulo 3, versículo 21, diz assim: amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Então por que tem pessoas que não chegam diante de Deus, não vão diante de Deus em oração? Porque o seu coração manchado, o seu coração ali em condenação, faz com que ele se sinta: Deus não vai me responder, olha a vida que eu tenho levado. Então esse é o primeiro motivo porque algumas pessoas são fracas em sua vida de oração. O segundo motivo é a falta de propósito de vida. Em Efésios capítulo 3, versículo 14, olha o que Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. E por que existem pessoas que não oram? Não tem propósito de vida. Vai orar para quê? Se ela não tem objetivo, não sabe onde quer chegar, não sabe o que quer fazer, não sabe o que quer realizar. E o maior propósito da vida cristã é o que? É Cristo. Paulo falou, olha o que Paulo disse: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, que é Cristo. Qual que é o objetivo de vida dele? Uma coisa faço. Ele não falou 2, ele falou: só estou fazendo uma. Eu estou seguindo a Cristo, o meu alvo é Cristo. Então, o nosso alvo da vida cristã é ser conformado à imagem de Jesus Cristo, é ser cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. E terceiro motivo que nos impede de orar a Deus e pedir algo para Deus é o orgulho do coração. Você vê que toda pessoa orgulhosa, ela tem dificuldade em pedir algo para as pessoas, porque ela se acha autossuficiente. Então, quando somos destituídos da arrogância, reconhecemos a nossa pobreza espiritual e pedimos e oramos a Deus. Em Mateus 26, do 31 ao 40, o que derrubou Pedro? O orgulho que derrubou Pedro. Porque ele pegou, Jesus falou: olha, nesta noite eu serei entregue nas mãos dos homens e eu vou ser crucificado. Jesus anunciou. E todos vocês vão se escandalizar. Vocês vão se escandalizar, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Pedro falou: eu não, nunca me escandalizarei. Jesus falou: você nunca? Você vai ser o primeiro. Agora veja só que coisa tremenda nisso aqui. Jesus pega e diz para ele que todos iriam negar, mas ele falou: eu não vou negar. Só que ele está falando isso o quê? Na força do braço. E por que eu digo na força do braço dele? Ele foi autoconfiante. Porque na hora que é para orar, depender de Deus, o que ele estava fazendo? Estava dormindo. Então veja, enquanto eles dormiam, Jesus orava. Está entendendo por que Jesus venceu e Pedro caiu? Porque na hora de orar ele estava dormindo. Aí Jesus pegou e falou assim: isso aqui é uma das grandes chaves espirituais que Deus entregou na minha vida, e eu passo com os irmãos com muito louvor a Deus, sabe? Jesus disse o quê? Vocês não podem velar nenhuma hora, nenhuma hora pudeste, essa palavra pudeste, no grego, ela significa ter a força para vencer, é isrio, ter a força para vencer. E aí sabe o que Jesus falou? Se você tivesse orado pelo menos uma hora, você tinha recebido a força que você precisava para vencer essa luta. Deus me deu uma chave espiritual. 1 hora de oração por dia é suficiente para vencer qualquer inimigo. Faça um propósito com Deus. Nunca passe um dia sem pelo menos tirar 1 hora de oração. Isso vai fazer um efeito fantástico na sua vida com Deus, na sua vida espiritual. Porque o texto diz em Lucas 22,
42 a 44, enquanto Pedro dormia, Jesus, e os outros também dormiam, né? Mas Jesus orava, e o texto diz o quê? Que veio um anjo do céu e o confortava. O que é confortar? É aumentar a força. Então, no momento da oração, Jesus recebe a força que ele precisa para vencer o Getsêmani e triunfar sobre a cruz do Calvário. É através da oração que Deus te fortalece para vencer qualquer batalha que você esteja enfrentando na sua vida. Agora veja, Deus nos ensina a orar de forma intencional, objetiva. Eu aprendi também uma coisa muito importante. Deus me ensina a orar do jeito que Ele pede para mim. Já foi citado muito bem, né, pela missionária, pelo nosso querido presbítero Cássio. Foi citado a respeito de Abraão. Deus falou com Abraão que, eu quero que você pegue o seu único filho a quem amas. Mas ele não tinha só um filho, ele tinha dois. Ele tinha o Isaac, né, o Ismael nessa época é o primeiro filho dele, né? Mas Deus falou, eu quero o Isaac. Porque se Deus fala, me dá o teu filho, ele poderia colocar o Ismael no negócio. Mas Deus falou, eu quero que você me dá, é o Isaac que eu quero. E eu quero que você vá em determinado lugar, que você vai numa caminhada de 3 dias, ou seja, Deus detalhou. Deus foi detalhista naquilo que estava pedindo para ele. Aí tem gente que vai orar ao Senhor e fala, Deus me dá uma bênção. Deus fala, mas qual delas você quer? Nós temos que, mais não é assim, abençoa, mas abençoa com o quê? Nós temos que ser intencional naquilo que oramos. Eu aprendi lendo um livro de Poyang Shu, onde ele dizia, Deus me dá uma escrivania. E ele só queria uma escrivania, e ele ficou pedindo, e aí teve uma hora que ele se revoltou e falou, Deus, o Senhor diz na sua palavra que tudo que pedir receberá, mas eu não tenho uma escrivania, Senhor, o que está acontecendo? Eu não tenho fé. E ele ficou revoltado. Deus falou para mim, o problema é que existem milhares de escrivanias no mundo, eu só estou esperando você descrever qual que você quer. Então nós temos que ser intencional no que nós vamos pedir. Por exemplo, Jabes foi intencional. Olha só, 1 Crônicas 4, 9 e 10. Foi mais ilustre que os seus irmãos, porquanto invocou o Deus de Israel, dizendo, o Senhor me abençoar muitíssimo. Ele não pediu uma bênção, ele falou, quero ser muito abençoado. Que o Senhor amplie as minhas terras, que do mal eu não seja aflito, e a tua mão seja favorável a mim. E Deus concedeu a ele tudo o que havia pedido. Você crê que Deus vai te dar uma graça para orar de forma eficaz? Aleluia! Que coisa tremenda. Então Deus é poderoso para nos capacitar. Então eu creio, o Espírito Santo é quem torna a nossa oração eficaz. Nós oramos ao Pai, querendo na justiça do Filho, mas inspirado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que é isso? A oração de um justo tornada eficaz. Quem torna a minha oração eficaz? O Espírito Santo. O Espírito, porque eu não sei orar como convém, mas Ele intercede. E aí Ele torna a minha oração eficaz na presença do Pai. Deus está nos dando graça para orar de forma eficaz. Quem crê, eu estou profetizando agora, que vai ter o maior tempo de resposta de Deus na sua vida. Deixa eu ver se eu... Glória a Deus. Então esse é o primeiro nível, oramos intencionalmente, estamos na dependência de Deus. Então algumas pessoas dizem, ora quem é forte, pelo contrário, ora quem reconhece que é fraco. Eu só oro porque reconheço que eu não posso viver sem Deus, que eu não reconheço que eu não posso fazer nada sem Deus. Então tudo que faz, eu oro. Por exemplo, eu tenho carta de habilitação, motorista, mas eu nunca pego o meu carro e saio para outra cidade sem primeiro fazer o quê? Orar. Mas pera lá, eu não conheço a estrada? Conheço, tem uma Castelo que pega para ir lá para a nossa sede mundial, se deixar o meu carro ele vai sozinho. De tanto que ele já conhece aquela estrada. Mas todas as vezes eu oro, por quê? Porque eu não posso confiar no meu braço. Eu não posso confiar na estabilidade do meu carro. Eu tenho que confiar em Deus. Tem gente que é capaz de sair para fazer uma entrevista, fazer um negócio e não ora a Deus. Meu Deus, você está indo na tua força mesmo? E quem ora nunca perde tempo. Essa desceu aqui eu vou entregar. Em Mateus capítulo 17, Jesus pegou Pedro, Tiago e João, levou no alto monte lá em particular para orar. E os outros 9 discípulos ali ficaram na parte de baixo.
Aparece um pai que tinha um filho lunático, estava endemoniado, e eles ficaram lá, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. O demônio não saía de jeito nenhum. Aí Pedro, Tiago e João, que estavam em oração, olha só o que aconteceu, Jesus desceu na frente, porque quando você ora, não é você, é Jesus que vai tomar a dianteira. Aí Jesus pegou, escuta isso aqui, é um princípio forte. Jesus pegou e numa fração de segundos, pegou e falou, sai dele, e o demônio saiu. Então entenda uma coisa, quem ora a Deus não perde tempo com o demônio. Porque aqueles homens não oraram, mas ficaram perdendo tempo com aquele problema. Os que passaram tempo de qualidade com a presença do Senhor, não ficou detido naquela situação. Então estar aqui em um culto não é perca de tempo. Depois desse culto aqui, você pode sair e até resolver coisas, mas o Senhor já foi na tua frente, já. Meu Deus. Segundo nível, vamos lá. Ainda no primeiro ponto aí, pedir, dar-se-vos-á. Esta palavra dar-se-vos-á é didomi, no grego significa dar, suprir, fornecer as coisas necessárias. A oração e a provisão do Espírito Santo estão interligadas. A oração sobe, a provisão do Espírito desce. E quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Em Filipenses 1:19 diz, e eu sei que disso me resultará na salvação, da vossa oração e da provisão do Espírito Santo. Algumas traduções colocam socorro, mas a melhor é provisão. Veja, Paulo está dizendo que à medida que a oração sobe, a provisão do Espírito desce. Agora imagina, o nosso Deus, o que é provisão? Só para os irmãos entenderem, provisão é aquilo que você tem sobrando. Por exemplo, você usa no mês lá da sua casa, estou dando um exemplo qualquer aqui, bem simples. Você usa lá um pacote de 5 quilos de arroz mensal. Só que você tem na sua casa 20 quilos, ok? O que você tem? Você tem uma provisão, e está em fartura. Agora imagine a provisão do Espírito. Comece a olhar agora os celeiros do Espírito Santo. Então quando nós oramos, nós acessamos a provisão dele. Aleluia, glória a Deus. Nessa provisão do Espírito tem cura, tem salvação para o teu. Aleluia. Eita Deus. E aí você vai de acordo com a sua necessidade. Este verbo que eu acabei de dizer aí, dar-se-vos-á, que é didomi no grego, ele foi usado em Atos 28:10, quando Paulo parou numa ilha lá chamada Malta, depois que o navio que ele estava se quebrou inteiro. E aí o texto diz que o povo ali, o pai de Públio, o chefe daquela ilha que foi curado pelo intermédio do ministério de Paulo, o texto diz que se prepararam outro navio para eles, e o texto diz aí no versículo 10, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Então entenda, o primeiro nível da intimidade com Deus é orar, é pedir ao Senhor e ser suprido das coisas necessárias para a navegação desta vida. Salmo 34:10, aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Então eu quero dizer para você, não vai lhe faltar nada, porque na oração o Espírito Santo vai mandar a provisão que você necessita. Glória a Deus. Vamos lá, segundo nível, buscai e encontrareis. Esse aqui para mim é o nível mais forte da vida de oração, porque esse segundo nível de oração, intimidade, tem a ver com a nossa comunhão pessoal com Deus, tem a ver com o nosso fervor espiritual. A palavra buscar é zetel, que significa buscar, esforçar-se por encontrar, e tem a ideia de ardor espiritual, intensidade, é um desejo que pega fogo. Agora perceba uma coisa, Salmo 27:8, Deus disse a Davi, tu disseste, buscai o meu rosto, e Davi falou, o meu coração te disse, o teu rosto eu buscarei. O rosto é o ápice da intimidade com Deus. Quando fala do rosto de Deus, é o ápice, não tem nada mais profundo. Existe, eu até vou dizer, isso é uma posição minha, eu até já falei isso também, mas eu descobri que ler na Bíblia que é errado. As pessoas dizem que o lugar mais alto de se estar é os pés. Eu discordo, não é. O lugar mais alto de se estar não é os pés, é a face. Porque os pés são para os servos, os braços são para os filhos, o peito é para o íntimo e a face para a esposa.
Vou repetir para ver se você entende. Os pés é nível de servo. Os braços é nível de filho. Ok? Lembra o pai do filho pródigo? Abraçou o filho. E o peito é para o discípulo que tem intimidade. Coloca lá o amigo. Sente as batidas do coração. Mas a face está reservada para a esposa. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Em Êxodo 33, 11 e 23. Veja só. Moisés já tinha visto muitas coisas de Deus no nível das suas mãos. Ele viu maravilhas assim, tremendas, terríveis. Mas chega um momento que ele fala: Deus, eu rogo-te que me mostre a tua glória. Deus associou aquela glória com o quê? Não vou deixar você ver meu rosto não. Então Deus associou a maior manifestação da glória à sua face, ao seu rosto. Mas antes disso, eu fico assim, simplesmente estarrecido com isso. Ele fala assim, Deus estava irado com o povo, tinha pecado no episódio do bezerro de ouro. Deus falou: não vou mais no meio de vocês não. Moisés orou: se tu não perdoar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Aí Deus falou: tá certo, eu vou quebrar teu galho, eu vou perdoar esse povo aí, tá? Mas tem uma coisa, não vou no meio deles não, vou mandar um anjinho aí. O anjo vai e vai introduzir vocês na terra. Veja, o texto está dizendo: vai ter anjo, vai ter terra prometida, vai ter vitória. Mas Moisés falou: se a tua presença não for, eu não dou um passo daqui. Mas Deus está dizendo: vai ter anjo, vai ter terra, vai ter promessa. Ele falou: tudo isso não vale nada se a tua presença não estiver. Pode ter terra prometida, você pode alcançar o ápice daquilo que você desejou, viver realização de sonhos, conquistas pessoais, ok. Mas se você tem tudo isso e não tem a presença, não valeu, foi nada. Agora Moisés falou: com a tua presença, aleluia. Alguns ainda valorizam, tem gente que valoriza. Sabe o que Moisés falou? A sua presença é inegociável, é indispensável. Existe um rei de Israel que é Saul, que pereceu porque negligenciou a presença, amou tanto o cargo que perdeu a presença. Mas existe alguém que amou tanto a presença que ganhou uma posição. Não fique preso a coisas, não fique preso a cadeiras, não fique preso a posições, mas ame a presença. Aleluia. Eita Deus. Aleluia. Quando Jacó teve um encontro íntimo com Deus no Val de Jaboque, ele denominou o lugar do quê? De Peniel, face de Deus. E Osés, falando daquele encontro, 12:4, diz: aqui naquele encontro Jacó chorou em Betel e o achou. Essa palavra chorou no hebraico é barra, que significa derramar lágrimas continuamente, chorar por Deus, por uma necessidade tremenda, abraçar, é como alguém que abraça e fica chorando ali agarrado, é prantear em sofrimento ou em alegria por alguém. Meu Deus, é alguém que está sofrendo de amor e de desejo por Deus. É o que Davi, minha gente, Davi disse no Salmo 63:1, e eu cito ele: ó Deus, tu és o meu Deus, ardentemente te buscarei. Algumas traduções de madrugada. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Olha o que ele está dizendo: a minha carne te deseja. Irmão, carne gosta de coisas espirituais, irmão. Você fala para a carne que tem que orar, ela fala: vou dormir hoje, trabalhei muito. Você fala para a carne: vai ter um churrascão, um mistério, ela fica agitada. Você fala: vai ter consagração, ela... Olha o estado que esse homem está. Ele subjugou o corpo dele, ele mortificou a sua carne de tal maneira que, olha o que ele está dizendo: a minha carne te deseja. Eu estou totalmente dominado, eu estou entregue, eu estou sedento,
Você já viu aquela terra quando está toda rachada e necessitando de água? É assim que ele está dizendo: a minha alma, o meu corpo, é assim que eu tenho sede de ti. Aleluia. Então aqui, esse nível de oração, é alguém que é movido a buscar a Deus, porque veja só, imagine aqui comigo, veja, imagine só, que nem eu falei, o primeiro nível a gente pede, é normal, a gente tem que pedir mesmo, Deus nos ordena a fazer isso, e é bom que seja feito assim. Mas agora imagine ter um relacionamento só de petição. Imagine que você tem um amigo muito chegado, ele te liga e fala: me empresta $500, aí ele vai lá e te paga num determinado momento. Daqui a pouco passa um tempo, ele fala: apertou aqui, você me empresta mais $300? Você vai lá e empresta. Aí ele te pagou, aí me empresta $1.000. Aí ele vai e te paga de novo. Quando ele ligar na quarta vez, o que você vai falar? O que você vai pensar? Ele quer o quê? Ele quer dinheiro. Agora a questão é essa: quando você dobra o joelho, o que Deus pensa a teu respeito? Vocês estão aqui, gente? Tem horas que nós temos que chegar e dizer: eu não vim aqui pedir nada, eu só vim aqui desfrutar da sua companhia. Eu só vim aqui desfrutar da sua doce e maravilhosa presença. Quantos querem? Eu vou te dar 30 segundos só para quem quer desfrutar da presença. É assim que você desfruta? Só eu vou dar 30 segundos. Eu vou dizer de novo, vou dar 30 segundos só para quem quer desfrutar a presidar que bando cobla xerico. Nós somos bons para chorar por necessidade. Isso nós somos bons. Hora que o calo aperta, que o filho não obedece, que o marido está dando trabalho, que a mulher só arruma encrenca, que o dinheiro não está dando, que a porta não está certo, aí a gente chora, a gente grita, a gente geme, a gente esperneia. Deus tem misericórdia. Agora quando vai para buscar a presença, meu Deus, é uma má vontade, é uma falta de interesse. Deus está dizendo, eu quero um povo. Esta é a geração que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Aqui esse povo não está reunido para buscar coisas, aqui esse povo está reunido para buscar Deus. Você pode falar em línguas estranhas. Tem gente que está perdendo o sabor espiritual, a sensibilidade espiritual. Para ele falar uma língua estranha no culto, meu Deus, o negócio tem que virar do avesso. Está perdendo a sensibilidade. Com canções tão lindas que exaltamos o nome do Senhor. Já era para você ter dado umas 30 mil línguas estranhas já nesse culto. Com palavras tão abençoadas que já fluiu desse altar. Já era para você ter dado 30 mil, glória a Deus. Por que você está tão travado? Por que você está tão preso? Por que não está falando que a porta está abrindo? Por que não está falando que Deus vai encher o teu dinheiro, de encher o teu bolso de dinheiro? É por isso que você não está animado. Está falando da presença, você está abatido, você está para baixo. Mas ainda tem um povo que ama a Deus, que ama a presença de Deus, que busca os... Ei, Joe Candora Sicabassuria. Em Colossenses 3, 1 e 2, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Perceba, ele está dizendo, se, é uma condição, se já ressuscitaste, buscai. Oh meu Deus, qual é o sinal que eu nasci de novo, que eu ressuscitei com Cristo? Se eu busco as coisas do alto. Por que tem pessoa que só vive em função das coisas da terra? Porque ele é da terra. Mas quem é do céu, ele é movido pelas coisas do céu. Olha lá,
Olha lá como você vai reagir. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai. Para buscar, veja, eu estou aqui. Se eu preciso buscar algo, eu tenho que me mover. Então o que me move é o céu. O que me move é o céu. O que me move é a presença. É o céu. É o céu. É o céu que me move. É a presença que me move. Oh Deus. Eita Deus, vai descer aqui, hein? Ó Deus renovando aí, ó. Deus está procurando alguém que queima ainda pela sua presença. Deus está procurando ainda alguém que queima na sua presença. Queima, meu filho, volta a queimar de novo. Volta a se alegrar pela presença de novo. Deus é o maior motivo da nossa alegria. Deus é a razão da nossa. É assim mesmo, minha filha, dá lugar mesmo. Olha lá, se tem mais outra ali que se manifesta. Olha lá, já tem outra ali, ó. É assim, se delicia com a presença. Exalte a Deus. Machande cobra súria. Quando que mineki na sore bagandero gamai. Mande que o santri a comenecia, a poriceder que a manturia covasnai. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor já vai nascendo, já vai nascendo, já vai nascendo. Tem uma glória de Deus se manifesta. Oh meu Deus, está esquentando aqui, gente. Oh, Deus vai começar a tomar os vasos aqui desta casa. Levante as duas mãos no terceiro andar agora. Está proibido de ficar de boca fechada. Olha essa tocha passando aí do teu lado. Olha só esse negócio, vai pegar. Debaca, laçúria, cadê você na comunhão? Cadê você na adoração? Cadê você no louvor? Quem tem o glória, solta agora, meu filho. Pastor, eu trouxe um aleluia, então solta ele. Solta aquele louvado seja o Senhor. Diga para ele, eu te amo mesmo. Eu te desejo mesmo. Eu te quero mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pedi e dá-se-vos-ai, buscai e achareis. Agora para encerrar, batei e abri-se-vos-á. Esse terceiro nível de oração, de busca, de intimidade tem a ver com a perseverança e a batalha espiritual. Oh meu Deus, essa palavra batei é cruó, no grego significa bater, dar pancada, golpear ou empurrar para pôr em movimento. Escute, sabe onde nós vemos isso? Oh meu Deus, em Lucas capítulo de número 18, Jesus fala que tinha uma viúva, que tinha uma causa, já entendi, uma causa para ser resolvida. Só que tinha um problema, ela não tinha recurso, ela era viúva. Naquela época, sinal de pessoas bem fragilizadas na sociedade. Que mais? O juiz daquela cidade era iníquo, não temia a Deus e não respeitava homem algum. Mas chegava, isso aqui é coisa de pregador. Ela chegou e disse: julga a minha causa. Ele falou: não. Aí ela foi e encontrou ele no supermercado. O que ela falou para ele? Julga a minha causa. Aí ele estava, isso aqui é coisa de pregador, foi lá no posto de gasolina, naquela época não existia, eu estou falando, é coisa de pregador. Foi lá abastecer o carro dele. E quem que estava lá na cola dele? Ela. Julga a minha causa.
De repente ele está na casa dele, ia tomar um café da manhã. Quem que aperta a campainha? Quem que é? Julga a minha causa? Daqui a pouco ele vai almoçar. Quem é que aparece lá batendo palma? Julga a minha causa. Ele está prestes a dormir. Quem que aparece lá? Julga a minha causa. Ele vai sair, vai passear, aí de repente ele passa. Quem que está lá? Ei, ei, ei! Julga a minha causa. Aí sabe o que o texto diz? Ele falou: ainda que não tema a Deus e não respeito o homem, mas portanto que essa mulher me molesta. Sabe o que é molesta? Acerta-me no olho. A palavra no grego é isso. Acerta-me no olho. Sabe o que Deus falou comigo nessa palavra? Quem é que consegue ficar de pé com pancada no olho? Quem é que consegue ficar de pé com pancada no olho? Sabe o que Deus falou para mim? Quando você ora, eu quebro toda a resistência. Olha lá. Enquanto você está orando, às vezes parece que não está acontecendo nada, mas você está dando pancada. Pancada no impedimento, pancada na barreira. Aleluia. Aí vai só caindo. Uma vez, bem rápido aqui, porque está acabando meu tempo. Veja, eu estava na obra, lá em Assis mesmo, fazendo a construção da galeria. E de repente, eu não tenho muito jeito com isso aí, minha área era outra de trabalho. Mas, e o pessoal falou: quebra essa coluna aí, pastor. E ele me deu aquela ferramenta pontiaguda, me deu o martelo, e eu pá, meu Deus. E aí fui lá, e eu dava as pancadas boas, pá, meus braços doendo, e aquilo nada, não acontecia nada com aquela coluna. Aí eu falei: vou desistir disso aqui, meus irmãos, é fogo. E eu estou lá, pá, mas de repente eu comecei a ver um movimento de baixo para cima. Aí o que aconteceu? Eu estava dando pancada, não estava ferindo em cima, estava ferindo embaixo. Aí eu me animei, porque eu vi um movimento, uma poeirinha saindo de baixo. Falei: epa, pera lá. Aí eu comecei a bater. Aí sabe o que aconteceu? Começou a cair tudo os pedaços grandes, a coluna foi se desfazendo. Porque quando eu bati em cima, quebrava por dentro, enfraquecia por dentro. Às vezes você está orando e não está vendo o resultado aparentemente, mas Deus está quebrando por dentro. Deus está quebrando por dentro. Daqui a pouco vai vir tudo de uma vez. A Bíblia diz em Colossenses 4:2: perseverar em oração, que é apegar-se, não desistir, não desfalecer, permanecer firme, é perseverar, continuar orando com grande empenho, apesar das dificuldades. Sabe o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 5? O texto diz que Pedro estava preso, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração a Deus. Ele estava preso, não tinha o que fazer. O Herodes determinou: vai morrer, está decretado. Mas a igreja fazia contínua oração. E geralmente nessas orações aí de perseverança, Deus move o mundo espiritual. Porque o texto diz que quando ele estava orando, olha lá, enquanto a igreja estava orando, se apresenta um anjo. Vem um anjo da parte de Deus, resplandeceu na cadeia, tocou do lado dele e falou: levanta-te. As algemas caíram, as correntes se quebraram. Ele se levantou, o anjo foi na frente dele, veja só, e começou ele seguir o anjo. E aí tinha portas de ferro, portas ali que estavam com cadeados, mas quando o anjo ia na frente, o texto diz que as portas iam abrindo por si só. As portas iam se abrindo por si só. As portas iam se abrindo por si só. Aleluia. Por quê? Porque aquela luta estava sendo vencida no mundo espiritual. Lembra quando Daniel, pega isso aqui, meu Deus, quando estava hoje no período ali de oração, orando por esse culto desta noite, por essa palavra, o Senhor falou algo comigo, me deu uma revelação aqui, aleluia. Escute, Daniel estava orando, durante 3 semanas ele está orando, entrou no propósito com Deus, estava lá orando, e de repente, o anjo chega. Daniel está orando: Senhor, já chegou os 70 anos, por que o povo está aqui ainda? Por que não foram restituídos para Jerusalém? Ele está guerreando, procurando entender os mistérios. Aí de repente o texto diz que naquela perseverança, chega o anjo e diz para ele: desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração em se humilhar, em buscar o Senhor, a tua oração foi ouvida.
Só que havia um principado, ó, que estava bloqueando. Mas enquanto tu oravas, o Senhor ordenou o arcanjo, ordenou Micael, ordenou Miguel, e ele veio com a espada desembainhada, tirou toda a barreira, tirou todo impedimento, tudo que estava bloqueando na vida do povo foi destravado. Ó, eita. Posso profetizar? Tudo que estava bloqueando na tua casa, na tua família, na tua chamada, nos teus negócios, hoje o Senhor vai guerrear. Vai guerrear, vai guerrear. Então continua perseverando aí, voltando para Atos aqui, sabe o que aconteceu? Pega isso aqui, pelo amor de Deus, eu vou começar a concluir nesse exato momento. Aí Pedro chega lá, escute, isso aqui é tão forte, gente. E batendo Pedro à porta, olha lá, batendo Pedro à porta. Só que a Bíblia diz que a menina não atendeu. Agora, olha o que me deixa pasmado. Para que eles estavam orando? Para Deus libertar quem? Pedro. Pedro chegou lá e bateu na porta. E aí a menina viu ele, ficou tão maravilhada, nem abriu a porta, deixou ele e foi lá. O Pedro está aí, o que os irmãos falaram? Não é ele não, está orando e não está nem acreditando pelo que está orando. Deus é tão bom que ainda respondeu. E aí o texto diz que ele bateu na porta, 12, 13 e 14, né? Não abriu a porta, mas aí ele continuou insistindo, diz o texto, ele continuava batendo. Está no versículo 16, ó. Mas Pedro perseverava em bater. Sabe o que aconteceu? Abriram a porta. Essa porta vai se abrir. Essa porta vai se abrir. Continua batendo, porque vai se abrir. Continue insistindo, porque a resposta vai chegar. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, mas perseverai na oração. Em Lucas 18:1 está escrito: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar, sem intervalo. Em Efésios 6:18, orando ao Senhor em todo o tempo. Está escrito na palavra do Senhor, ainda mais em Jeremias 29:11, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Eu olho para o contexto sagrado, eu vejo homens de Deus como Abraão em Gênesis 15 orando, e Deus lhe abençoou realizando a promessa. Eu vejo em Gênesis 24 Eliezer orando e pedindo: Deus me dá um bom caminho, e Deus prosperou o caminho dele. Eu vejo Abraão em Gênesis 20 verso 7 orando pelo povo de Abimeleque, e Deus sarou aquele povo. Eu olho Israel escravizado na mão do Egito, na mão de Faraó, e eles oraram, e Deus levantou o libertador. Eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Ana orando e Deus mudando a sua história. Eu olho para a palavra de Deus e vejo Jó orando e Deus virando o seu cativeiro, e Deus virou o cativeiro de Jó enquanto orava, e Deus virou o cativeiro de Jó enquanto orava, e Deus virou o cativeiro de Jó enquanto orava. Ezequias orou, Deus ouviu a sua oração, acrescentou-lhe os anos de vida e ainda deu vitória contra os inimigos. Sabe por quê? Porque está escrito: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda tu não sabes. Está escrito, o texto que nós lemos: pedi e dar-se-vos-ai, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. O que pede recebe, que busca encontra, que bate se abre. Está escrito em Efésios 3, 14 e 20: por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai, porque ora aquele que é poderoso para fazer muito
mais além, abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, em Atos 1:14, e todos unânimes em oração. Sabe qual foi o resultado? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, Paulo e Silas orando e cantavam, oravam. E eu encerro dizendo: Elias orou, Deus abriu o céu. Elias orou, Deus fechou o céu. Elias orou, o fogo desceu. E a Bíblia diz que o Deus de Elias é o meu Deus, o Deus de Elias é o teu Deus, Ele é o nosso Deus. A Bíblia diz: a oração feita pelo justo pode muito, mas a Bíblia diz que a oração pela igreja, tudo que pedides, em oração, crendo, recebereis. Amande caba xeri cova séria. Eu vejo Deus quebrando cadeias aqui. Eu vejo Deus quebrando correntes aqui. Eu vejo Deus quebrando cadeados aqui. Eu vejo Deus desfazendo embaraços aqui. Eu vejo, Senhor. Eu encerro a oração. Ó, escute isso aqui. Encerrei aqui. A oração, Márcia. A oração feita por um justo pode muito, mas a oração da igreja, a oração em unidade de propósito, orando, olha o que Jesus falou: orando sozinho posso muito, mas aí ele disse assim, ó, tudo o que vocês ligarem na terra. Então orando sozinho eu até posso muito, mas orando como igreja tem limite. Ah, meu Deus, vocês estão aqui. Aleluia. Eu quero, em nome de Jesus, você não precisa dar a mão nem nada, mas se você quiser impor as mãos sobre alguém do seu lado, você vai orar por ele. Você não vai pedir nada por você agora. Você vai orar pela casa desta pessoa, você vai orar pela família. Se ele é casado, vai orar pelo casamento. Se ele é solteiro, enfim, você vai orar. E se não souber, só ministra uma bênção, porque eu creio, haverá uma liberação de Deus aqui. Deus orou, escute, Deus aceitou a oração de Jó. Deus virou o cativeiro dele quando ele orava pelos seus amigos. Pera lá, ele estava numa maior luta, missionária Teresa, mas Deus só virou o cativeiro dele quando ele orou pelos amigos. E detalhe, Deus deu em dobro, porque quando você ora pelo sermão, Deus faz mais coisas na sua vida. Porque Deus não quer um povo egoísta. Deus não quer um povo que ora só para si. Deus quer um povo que ora, que intercede, que busca. Oremos ao Senhor, oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, entramos em oração. É uma oração breve, é uma oração bem breve. Deus, nós estamos aqui nesta noite em concordância diante da Tua presença, e nós queremos orar, clamar ao Senhor, porque verdadeiramente sabemos que o Senhor é um Deus de resposta de oração. Está escrito: se estamos no Senhor, o Senhor está em nós. Pediremos tudo que quisermos e nos será feito. Esta é a confiança que temos no Senhor, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos atende e alcançamos as petições que Ele fizemos. Ó Deus de resposta, ó Deus que responde orações, em nome de Jesus, nós entramos em oração aqui agora. Eu sinto o fervor do Teu Espírito, eu sinto a glória do Teu Espírito, eu sinto o mover do Teu Espírito. Toma a boca desse crente agora, toma, Senhor, a vida desse crente agora, toma, Senhor. E eu começo a orar, eu começo a pedir ao Senhor, começa abençoando os casais, vai abençoando cada matrimônio aqui nesta noite, vai fortalecendo a vida conjugal do seu povo, vai abençoando agora, abençoa o marido, a esposa, os pais, os filhos, abençoa a comunhão da família, repreende agora as doenças,
repreende agora as enfermidades, repreende agora as depressões, as ansiedades, os transtornos. E eu oro agora, Senhor, que haja salvação. Vai trazendo, almas, vai trazendo do norte, vai trazendo do sul, vai trazendo do leste, vai trazendo do oeste, vai trazendo jovens, vai trazendo crianças, vai trazendo adolescentes, vai trazendo, traz, para a Xanda, para a Canadaracô, ele bacana, ela baixando, me coma, traz almas, sai barreira, sai cadeia, sai impedimento. Ele me candarachando e como a súria, ele me contar que vitória que avança como a sai, ele me achar e me condarachar e canai. Batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, enche a tua igreja de poder, entre em causa na justiça nesta noite. Os irmãos que estão com papéis, ó Pai, estão com causa, Senhor, advoga essa causa, meu Deus.